Fala galera, ligado aqui no Futizé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar sobre a ausência de Estevão na pré-lista da Copa do Mundo, né? A pré-lista enviada pelo Ancelotti aí, a FIFA com 55 jogadores e o Estevão está de fora, ou seja, ele está fora da Copa do Mundo, até porque não podem aí jogadores que estão fora dessa pré-lista serem convocados aí no próximo dia 18 de maio. Então o Estevão está fora desta pré-lista, o que confirma a ausência dele na Copa do Mundo. E vamos falar um pouquinho também sobre a situação do Neymar. E o Neymar merece ou não ser convocado para a Copa do Mundo? Vou deixar a minha opinião aqui no vídeo, mas antes eu quero que você se inscreva no nosso canal, deixa aquele like para fortalecer, compartilha o link do nosso vídeo, ativa as notificações, que é muito importante para você receber tudo em primeira mão aí no seu celular, todos os vídeos que o Futizé publicar aqui no YouTube. Claro, agradecer sempre aos nossos patrocinadores, Gabriela Barreto Estúdio Hair, Sangão Tratamento de Madeiras, Labela Centro Estético, Freitas Móveis Sob Medida, Marlise Vitorace Acupuntura, Agroalan Pet e Garden, Marcelo Tábuas Personalizadas, Toda Santa Confecções e também Clínica Sevida, os nossos parceiros patrocinadores, todos os detalhes sobre eles aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, meus amigos, o Estevão está fora, né, da pré-lista enviada à FIFA, né, a pré-lista da seleção brasileira enviada à FIFA para a Copa do Mundo, ou seja, ele está fora realmente da Copa do Mundo, né? Ele que sofreu uma lesão grau 4 na coxa, né? Uma lesão grau 4, eu nunca tinha visto uma lesão grau 4. Vai ficar um bom tempo aí de fora. Ele optou por vir ao Brasil para tentar um tratamento conservador, né? Ao invés de uma cirurgia. E aí não conseguiu a tempo nessa recuperação, até porque é uma lesão muito grave, né? E ele tentou ali fazer um esforço para continuar, né, nessa lista para a Copa do Mundo, mas infelizmente não deu certo. Não tem condições físicas o Estevão de ir para a Copa do Mundo, e é uma perda muito grande para a seleção brasileira. É um jogador assim muito importante, principalmente depois da chegada do Carlo Ancelotti. Ele é o artilheiro da era Carlo Ancelotti na seleção brasileira, com 5 gols marcados. Um jogador muito importante, com personalidade, apesar de ser muito jovem, um jogador de muita personalidade, e que, na minha opinião, era a principal esperança do Brasil para essa Copa do Mundo. Era o jogador assim que eu estava depositando mais confiança, era o Estevão. Estava muito curioso para ver como seria o Estevão nessa Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira, mas infelizmente não será possível. Ele vai ficar de fora por conta dessa lesão grau 4 e será um desfalque pesadíssimo para o Brasil. Um desfalque muito pesado para o Brasil. O Brasil vai sofrer demais com a ausência do Estevão. Tudo bem, a gente tem o Luiz Henrique, que é outro jogador que, na minha opinião, é o jogador que vai substituir o Estevão nesse esquema, mas e é um jogador de personalidade, um jogador que parte para cima, né? Um jogador muito interessante também. Mas o Estevão vinha sendo destaque, né? Vinha sendo destaque aí da era Carlo Ancelotti. E é um jogador que vai fazer muita falta, sem dúvida alguma, nesse esquema da seleção brasileira. Ele pode, jogando ali pelo lado direito, participar um pouco mais pelo meio, um pouco mais por dentro também. Mas vai fazer muita falta, sem dúvida alguma, o Estevão. É uma pena, mas ele tem muitas Copas do Mundo ainda pela frente, né? Um jogador muito jovem. É muito jovem ainda, o Estevão não tem nem 20 anos ainda, então ele terá muitas e muitas Copas ainda pela frente, que é um jogador de um talento raro, eu diria, um jogador muito talentoso, um jogador muito técnico, um jogador de uma boa finalização, é um jogador que me agrada muito, gosto muito do futebol do Estevão e gostaria muito, né, de ver ele ali na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, um jogador que não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira. A partir do momento que ele vestiu a camisa da seleção, ele não sentiu o peso. Então Estevão, ausente dessa lista aí dos 55 nomes enviada à FIFA, já confirma que ele está de fora da Copa do Mundo, não tem chance de estar na lista dos 26 na próxima segunda-feira, quando será realizada a convocação do Carlo Ancelotti. Como falei, possível substituto, Luiz Henrique, bom jogador, é um cara que também não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira, mas tecnicamente acho o Estevão melhor.
mas o Luiz Henrique também é um grande jogador, um jogador muito importante do drible, do 1 contra 1, de força física também, né? Nessa questão física o Luiz Henrique é mais forte que o Estevão, então é um jogador, né, de uma estatura, né, maior, enfim, é um jogador muito interessante também. Acho que estamos bem servidos nessa função. E também corre ali por fora o Ryan, que é outro jogador também muito interessante, de um chute forte, de força física, de uma boa estatura. Também são dois jogadores aí que podem, né, substituir o Estevão nessa lista aí da Copa do Mundo, mas o Estevão é um jogador que vinha sendo imprescindível aí no esquema do Carlo Ancelotti. 5 gols na era Carlo Ancelotti, um jogador que não sentiu o peso da camisa do Brasil e infelizmente vai ficar de fora da Copa do Mundo. E quem não quer ficar de fora da Copa do Mundo é o Neymar, né? O Neymar aí tá na corrida por essa vaga na lista dos 26 para a Copa do Mundo. É um jogador que está correndo contra o tempo. No último final de semana, quando eu gravo esse vídeo aqui, ele marcou o gol contra o Bragantino na vitória do Santos por 2-0. Foi ovacionado lá pelo torcedor, já havia marcado gol lá contra a equipe do Recoleta na semana passada, mas teve toda aquela polêmica, né, lá com o Robinho Júnior, enfim, toda aquela treta lá no treinamento do Santos, que foi confirmado mesmo, né, o próprio Robinho falou que teve ali, o Robinho Júnior, né, falou que teve a agressão do Neymar, né, contra ele, do treinamento do Santos. Isso acabou pesando demais aí pro Neymar nessa corrida aí para ir para a Copa do Mundo, né? Porque tudo que o Ancelotti não quer é um problemão desses, né? Já, por exemplo, se ele for convocado e ficar no banco, já vai ser um grande problema, né? Vai ter os torcedores, vai ter a imprensa, parte da imprensa, no caso, todo mundo pressionando ali pro Neymar ser o titular, enfim. E também esse combo, né, do Neymar lá com os parças, os familiares, o pai dele, enfim, que a gente sabe muito bem como é que é, né? E também essa questão, como é que ele reagiria sendo um reserva, né? Sendo reserva na seleção brasileira. E como é que ele reagiria levando um drible lá num treinamento da seleção brasileira? Pois ele levou um drible lá do Robinho Júnior e acabou agredindo o garoto lá no treinamento do Santos. Então, tem toda essa questão. Mas falando de campo e bola, ele tem aí alguns números, né, bons até nesta temporada, né, em participações em gols, enfim. Mas são números, né? Números. A gente tem que avaliar o todo, tem que avaliar o conjunto, campo e bola, como é que tá o desempenho, enfim, né? Tem que avaliar questões técnicas e no momento eu acredito que ele tem 2 partidas ainda, né? Contra o Coritiba, né? Nessa quarta pela Copa do Brasil e no domingo pelo Campeonato Brasileiro, quarta no Couto Pereira e no domingo na Neoquímica Arena com o mando do Santos. São as 2 partidas aí fundamentais aí para decidir se ele vai ou não, né? Se ele vai ou não, mas na minha cabeça eu não levaria, eu acho que não vai acrescentar, acho que tá abaixo fisicamente, tecnicamente, errando princípios básicos do futebol, muitos erros em tomadas de decisão, tentando fazer aquela arrancada que era clássica dele, né, há uns 10 anos atrás, quando jogava lá no Barcelona, no Paris Saint-Germain, não tem mais as condições físicas, e se é para levar, para ser o reserva, ele também não vai aceitar muito bem essa ideia de ser reserva também, vai ter toda a pressão da torcida, vai ter a pressão lá, os parças lá junto, enfim, o pai dele, enfim, toda a galera lá que tá sempre junto com ele, então acho que isso pode fazer muito mal ao ambiente da seleção brasileira, que é tudo que o Carlo Ancelotti não quer. O Carlo Ancelotti é um cara de ter o grupo junto com ele, é conhecido como a liderança tranquila, né? É um cara, ali podemos dizer, meio que um paizão, né? Um cara que gosta do ambiente bom, ambiente tranquilo, ambiente calmo, né? Conseguiu, a gente vê aí, foi só ele sair do Real Madrid, olha a bagunça que tá o Real Madrid, né? Os caras saindo na mão lá no treinamento. Então, com o Ancelotti a gente não via isso, ele é um cara apaziguador, o cara que chega ali, que acalma. Imagina ele levando um Neymar, um cara que talvez não aceite ser um reserva, um cara que às vezes num drible, num treinamento, pode perder a cabeça e agredir o companheiro, como aconteceu no Santos. Ter todo esse entorno do Neymar aí com os parceiros, o pai dele, toda a família lá, toda a galera lá, que quer sempre estar junto, a gente sabe como foi em outras Copas do Mundo, né? Então, eu acho que isso vai acabar pesando também. E a questão técnica, a questão física, eu acho que não tem condição para ser bem sincero. Obviamente foi um grande jogador, foi um jogador extraordinário no passado, mas hoje não tem mais condições.
acredito que mesmo com a ausência aí do Estevão, vejo muita gente falar, com o Estevão de fora, agora vai o Neymar. Posições completamente diferentes, né? Funções completamente diferentes. Então, o Neymar tá ali numa briga, eu posso dizer, com o Lucas Paquetá, talvez ali por uma vaga de meio campo, né? O Andrei Santos, não sei, né? O Andrei Santos é mais um volante, mas também tá ali nessa disputa com o Paquetá. Tem muita gente falando do Pedro, né? Que pode ser uma surpresa aí nessa reta final de lista do Ancelotti. Então eu vi muita gente aí comemorando que o Neymar tá na pré-lista da Copa do Mundo, entre os 55 nomes, mas ele esteve em todas as pré-listas do Ancelotti, né? Teve em todas, exceto quando ele estava lesionado. Então não é nenhuma novidade, né? E é óbvio que essa decisão vai ficar para a semana que vem, né? Pra gente, que o Ancelotti já deve ter na cabeça dele o que fazer, né? Se vai ou se não vai. Mas eu acredito que não vai. Eu não levaria e eu acredito que o Ancelotti não vai levar, porque acho que se levasse, já teria sido convocado nessa última data FIFA aí dos amistosos contra a França e Croácia, que foi, né, para testar alguns jogadores. Enfim, o Ancelotti ainda não teve esse dia a dia com o Neymar. Acho que se ele fosse convocado, ele seria convocado nessa última data FIFA aí. Mas acabou não acontecendo e eu acho que agora dificilmente ele vai para a Copa do Mundo, a não ser que ele resolva a parada contra o Coritiba nas duas partidas, classifique o Santos na Copa do Brasil, faça, sei lá, um hat-trick nos 2 jogos, fica um clamor popular aí, né, de todos para pedir a convocação dele. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu sinceramente não levaria, acho que iria atrapalhar muito mais do que ajudar, seja no extra-campo, né, e também dentro de campo, que não vive as melhores condições técnicas em um jogo de Copa do Mundo pegado, jogo de duelo físico, como deve ser contra a Escócia, como deve ser contra Marrocos. Contra Haiti é um jogo mais tranquilo, né? Quem sabe até ele conseguiria jogar contra o Haiti, mas num jogo contra Marrocos, num jogo contra a Escócia, será muito difícil, então eu não vejo ele com condições neste momento de ir para a Copa do Mundo. Mas vamos aguardar, na próxima semana estaremos aqui, obviamente, analisando tudo sobre a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Eu quero saber a sua opinião aqui no vídeo, se você concorda, se você discorda. Fique aí à vontade para comentar aqui a sua opinião, claro, sempre com muito respeito. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o link do nosso vídeo. Aqui na tela os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, mais detalhes sobre eles aqui na descrição do nosso vídeo. Grande abraço, galera, tchau, tchau e até a próxima.